Olá, boa tarde. O Tudo a Ver começa agora ao vivo e num outro lugar no mundo desafia o tempo como o Egito. Pirâmides e sarcófagos de faraós são a herança dessa era e um passeio pela história. Olha só. Terra castigada pela natureza, paisagem de pedra e areia, deserto que cerca o Monte Sinai, montanha sagrada para cristãos e judeus que acreditam existir um único Deus. Para eles, foi aqui que o profeta Moisés iniciou uma das maiores sagas da humanidade, liderar a fuga de 3 milhões de hebreus que viviam como escravos dos faraós do Egito. Nossa viagem rumo ao Monte Sinai parte do Cairo. Um país, um dia tão rico, atropelado pelo tempo. Dos faraós e seus andores de ouro maciço a um meio de transporte mais veloz. Sucata aos pés do que já foi a maior potência do mundo. O poder virou um cartão postal numa terra em que quase todos estão na base da pirâmide. A vida aqui é um milagre com nome: Nilo. O mais extenso do mundo, o único que segue para o norte da África, limpo, soberano, épico. E antes de tudo, necessário. Sem a sua única fonte natural e abundante de água, o país sucumbiria. Cuidar dessas correntes é permitir a continuidade de uma nação. Rio que transformou este num território sagrado. Nós vamos contar uma trajetória de sofrimento e libertação que é concluída no Monte Sinai, também conhecida como a Montanha Sagrada ou o Monte de Deus. Esta é também uma terra de oásis modernos, mas o luxo deste hotel não se compara às obras faraônicas. No Egito de hoje, a cidade invadiu a história. Basta atravessar a rua, por incrível que pareça, para voltar 5.000 anos no tempo e dar de cara com a última maravilha do mundo antigo. As pirâmides vivem no país que é famoso por cultuar a morte. E ao cruzar a avenida, elas se agigantam. Os triângulos ganham lados e a terceira dimensão. Um símbolo que jamais deixou a humanidade. A cada passo, o Egito mostra porque já foi a maior potência do planeta. As pirâmides de Gizé, erguidas por mentes brilhantes e corpos robustos. Ao todo, são 11. Mas 3 atravessam fronteiras: Quéops, Quéfren e Miquerinos, joias de pedra. Entre 20 e 30 mil trabalhadores teriam subido, o que ainda intriga e impressiona o mais hábil dos engenheiros, o mais criativo dos arquitetos. Imponentes foram criadas para a morte. Este é um cemitério real e a pirâmide, o mais elaborado e monumental dos sarcófagos. Não há comparativo no mundo para a soberania e o poder dos reis daquelas dinastias. Reinados que teriam começado há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Mais do que reis, eles eram faraós, os donos do mundo. Os estudiosos do Egito Antigo calculam que a pirâmide de Quéops demorou cerca de 20 anos para ser construída e que trabalharam aqui escravos. Existe uma versão de que eram escravos. Outras pessoas, egiptólogos, afirmam que eram voluntários que trabalhavam apenas em troca de comida. Eles faziam isso para o faraó em troca de comida. São 2.300.000 blocos de arenito, um sobre o outro. E alguns chegam a pesar até 9 toneladas. Imagina como que eles fizeram para colocar esse arenito acima, essas pedras acima.
Era um trabalho penoso, doloroso, sem dúvida alguma. Esses 2.300.000 blocos que existem aqui, para a gente ter uma ideia, são suficientes para construir um muro de 3 metros de altura e cercar todo o estado de Minas Gerais. Eu vou subir um pouquinho só para demonstrar a dificuldade que esses povos tiveram para construir. Olha só para subir já é difícil. Imagina carregar os blocos até aqui. Queops foi o maior de todos os faraós, apenas um deles permitiu que este mundo tão distante e misterioso fosse mesmo eterno. O sarcófago do faraó Tutancâmon foi o único encontrado, está completo. Através dele, reescrevemos muito da história. É o maior, mais importante e valioso achado arqueológico de que se tem notícia. Baseado nessas coisas maravilhosas desse pequeno rei, nós podemos imaginar o que tinha nessa tumba do grandíssimo rei, o rei Quéops. A máscara de Tutancâmon não tem valor estimado. Ouro, detalhes em pedras preciosas cobriam diretamente a múmia do líder morto. Em seguida, o corpo era colocado no primeiro sarcófago, 110 quilos em ouro e mais pedras preciosas. E então, para um segundo sarcófago, um pouco maior, de madeira coberta com ouro e joias. Daí seguia para câmaras como esta, milimetricamente encaixadas uma dentro da outra até a última, um conjunto mortuário com ao todo 9 elementos. E para poder voltar ao corpo e seguir para a vida eterna, a crença ia além. 4 pequenos depósitos, tão bem esculpidos quanto as máscaras, guardavam os órgãos vitais do faraó. Outros objetos permitem entender o modo de vida daquela época. Eles também eram levados para a pirâmide. Lá estava tudo o que o faraó poderia precisar na outra vida. E agora é hora da gente conhecer a pirâmide por dentro. Vamos lá? Do lado de dentro, continuamos a nossa descoberta. É um túnel, veja a altura. As pedras iguais às de fora. E aqui é mais difícil passar, hein? Mas vamos rebaixar aqui. Aqui é mais baixo. Aqui é mais baixo. Olha só que coisa. Queremos conhecer o lugar escolhido pelo faraó Quéops para o descanso de seu sarcófago, para o sono que levaria sua múmia à vida eterna. Aos poucos a gente sente que vai diminuindo a ventilação e vai esquentando. Pelo jeito agora vai ficar mais difícil. O túnel ele fica mais estreito, é uma subida. E o calor está aumentando. Vamos em frente, hein? A pirâmide tem 146 metros de altura. E a gente quer chegar até o sarcófago do faraó Quéops. O suor, o calor é demais, o suor então vai aumentando. Vamos ver se vai ter um alívio aqui. Opa. Quem tem claustrofobia certamente terá dificuldade para subir, passar por esse trecho. Aqui já dá um alívio, a gente pode ficar em pé. E aqui existem esses paredões. Uma obra de engenharia fascinante, imaginando que isso aqui foi feito há quase 5.000 anos atrás. Vamos em frente? Bora! Ficar baixinho de novo, hein? Ó. Olha aqui, nós estamos chegando no sarcófago. O sarcófago está aqui.
toda a riqueza, todo o ouro, tudo que ele trouxe para cá, que trouxeram para cá quando ele morreu, desapareceu, foi pilhado, foi roubado. Inclusive o corpo do faraó, a múmia dele, misteriosamente desapareceu. Ninguém sabe onde foi parar a múmia do faraó Quéops. Um lugar seco e arejado, ideal para a conservação das múmias. E não menos importante, ao oeste, onde o sol se põe. A oeste, para onde os faraós acreditavam irem os mortos, onde poderiam reencontrar seus corpos. Crença que colocou este povo ao lado da morte como nenhum outro. Hoje a polícia montada protege as relíquias. O guarda garante que não há perigo algum por aqui e que a presença dele apenas dá garantia de que o mais elaborado dos cemitérios está protegido. Garantia que não existe em lugares menos vigiados. No Egito, impera o mais lucrativo dos tráficos internacionais, o de múmias e peças milenares. Os números são apenas estimados. Mais de 1 milhão de objetos da arqueologia egípcia seriam roubados todos os anos. Se aqui nem sempre onde se planta dá, onde se cava há uma imensa chance de topar com um tesouro arqueológico. Aos pés de Quéops, a esfinge, cara de faraó, corpo de leão, sabedoria e força num só conjunto, esculpido diretamente na rocha. Nos despedimos do esplendor das pirâmides para contar uma outra história. O deserto e as montanhas do Egito também são testemunhas de um tempo de fé, entrega e sofrimento. Olhando para essas pirâmides, nós temos a noção exata do poder dos faraós. Mas apesar de tão poderosos, foi um deles que perseguiu o povo de Israel e também o seu grande líder, Moisés. Iniciamos nossa longa jornada pelo deserto até o Monte Sinai. Antes de pegar a estrada, um local diferente. Corredores estreitos, penduricalhos. Estamos agora no Cairo Antigo, no mercado, grande mercado, o maior do Oriente Médio. Aqui tem de tudo, mas as especiarias, os temperos, chamam a atenção por causa do colorido. É chamarino, é uma espécie de erva doce, só que mais forte. Isso aqui, se eu sair... Hortelã, menta. Menta. Aham. Folha de goiaba. O que é isso aqui? Folha de goiaba. Folha de goiaba. Açafrão? Açafrão, açafrão. Olha o colorido do açafrão. No beco vazio, uma engenhoca em desuso, escondida, mas que já deu muito trabalho para o senhor Mustafa Hassan. Esse chapéu que eu estou usando, o nome dele é fez. Até 1952, aqui no Egito, todo homem, a partir dos 14 anos de idade, era obrigado a usar o fez. Hoje já está em desuso, só os mais antigos, só os mais idosos é que usam esse chapéu na cabeça. Muito bem, só que tem um problema. Pelo menos uma vez por semana ele tem que ser lavado e passado. E são poucas as lojas aqui no Egito que fazem isso. O senhor Hag Ali, ok? Ok. Tudo bom? Ok. Ele mantém essa tradição, ele faz esse trabalho. O senhor pode lavar e passar, por favor? Para demonstrar para a gente como é que funciona? Ok? Ok? Então tem que trazer na lojinha dele aqui, uma das poucas que existem no Egito.
para ele lavar e passar. Esse aqui já está lavado, ele vai mostrar como é que passa. É nessa geringonça que mais parece um fogão. Aí ele assopra uma aguinha ali. Coloca nessa espécie de forma. Aqui embaixo, ó, tá ouvindo esse barulho? Tem um fogareiro. Tô sentindo o cheiro, é a querosene, hein? Que tá aquecendo essa peça tá quente. Agora ele vai pegar essa peça, olha aí, ó. Vai limpar a peça por dentro. E vai colocar. Ele vai ajeitar direitinho o fez. E colocar sobre o fez. É a forma de passar e manter ele sempre durinho. Impressionante. Ok, está prontinho. Vocês viram, além de... Muito bom? Além de lavar e passar, de manter os chapéus, fez, ele também fabrica. Se eles cobrem a cabeça, a elas, ao menos as mais tradicionais, sobram apenas o olhar desconfiado, expressões escondidas, face ocultada para preservar a crença. Papiros e seus hieróglifos fizeram do Egito o primeiro estado do mundo a se organizar pela escrita. Onde nasceu o documento, é irônico saber. 1 em cada 3 habitantes hoje é analfabeto. Fabrica. Seguimos rumo ao Monte Sinai. Antes, uma história difícil de acreditar. Abu Rawash, norte do Cairo. Vamos conhecer uma família que tem hábitos incomuns. O senhor Rached nos recebe com simpatia e calor humano típicos dos árabes. Ele é conhecido no Egito como o Homem da Cobra. Rached, 2 saquinhos na mão. Tem serpente aí dentro, hein? Vamos na sombra aqui, na sombra, que o sol tá quente. Vamos ver o que esse homem vai nos mostrar aqui. Ok. O filho dele tá ajudando ali, ó. Ai, meu Deus do céu. Ele está dizendo que existem diversos tipos de naja no Egito. Essa aqui é do Alto Egito, divisa com a Líbia. E ele foi buscar lá essa cobra no deserto. Ele vai soltá-la? Se é que eu estou entendendo. Soltou. Olha só, olha só. Ela tá atacando, hein? Ela vai pra cima, ela vai pra cima. Eles não temem a cobra, não. Opa! Que não, hein? Que não, que não. Ele está mostrando que ela é uma fêmea e provando, porque aqui tem vários ovos dela. Vários ovos. Olha só. 18 ovos. 18 ovos. Em breve, ele terá aqui um verdadeiro serpentário. Para a hora que nascerem as cobrinhas que estão aqui dentro, as najinhas do Egito. Olha a quantidade de veneno que é essa aqui. Está caindo dentro do copo. Esse veneno ele vai vender para um instituto do governo que faz a vacina contra a picada de cobras. É o meio de vida dele, caçar cobra no deserto, trazer para cá, retirar o veneno e depois vender o veneno no instituto do governo que faz a vacina. 1 grama de veneno seco custa $3.000. 3.000 dólares. Capturar serpentes não é o único negócio da família. Para nossa surpresa, começam a surgir outros bichos. Morcego, morcego. Nossa, essa família aqui tem de tudo, hein? Essa família tem de tudo por aqui.
não acabou. Um lagarto com feições pré-históricas faz parte da fauna. E pasmem, segurar um venenoso escorpião para essa gente é absolutamente normal. Aqui. العقلة السمراء دي Ele está dizendo que o veneno está todo aqui, ó. بتحجب إلى الزبان الصغير ده. الرك ما بتضرب بالشوكة دي تروح مطلع السم. O veneno está aí. اوكي. Tá aí o veneno. اوكي. Não tem medo nenhum. يا. Senhor Rached, اوكي. o senhor é maluco. Very good, very nice. Okay. Maluco. Malucão. Very good, very nice. اوكي. Para completar, o filho mais novo do Sr. Rached se encarrega de cuidar do escorpião. E vejam só onde o bicho se acomoda. Unida, a família exibe o seu patrimônio animal. Rodovias modernas cortam o deserto. Ainda bem, afinal, serão 8 horas de estrada. Um homem bem armado faz parte da equipe. Estamos em uma região onde o terrorismo é uma ameaça. A todo momento temos que parar em barreiras militares. Dar explicações e exibir documentos vira rotina. São as regras para seguir em frente. Nós estamos agora no meio do mundo. Eu estou atravessando da África para a Ásia em território egípcio. Logo adiante fica a Península do Sinai. E é para onde nós vamos agora. Nosso próximo destino é a cidade de Santa Catarina, que fica aos pés do Monte Sinai. Lá vai começar a nossa grande caminhada até o Monte de Deus. Estamos numa estrada muito boa, viajando há mais de 2 horas, e não encontramos uma viva alma. É assim o deserto. Chuva é uma palavra que não existe no dicionário dos beduínos, os homens do deserto. Só de vez em quando, 1 ou 2 vezes por ano, cai uma tromba d'água. Mas cada gota logo desaparece na areia que arde sob o sol. Essa é a parte mais difícil do deserto. Aqui a gente só vê o azul do céu, areia e pedra, pedra e areia. Aliás, uma areia fofa, onde a gente pisa, a bota afunda. E naquele tempo não existiam botas como as de hoje. Eram apenas sandálias de couro e água. Não existe absolutamente nada de água aqui. Um outro problema é o reflexo do sol na areia. E é claro, naquele tempo também não existia óculos de sol. O calor é intenso. A sede é constante. Nós estamos nesse local que é conhecido como as Fontes de Moisés, porque foi aqui que o líder dos hebreus enfrentou um grande problema. O povo se revoltou contra Moisés porque todos achavam que ia morrer. Não havia água no deserto, eles iam morrer de sede. Moisés encontrou uma fonte de água, mas a água era salobra, a água era amarga. Moisés pediu ajuda a Deus. Deus disse a Moisés que apanhasse o galho de uma árvore, uma vara como essa. Então Moisés tocou a vara na água, a água ficou doce e todos puderam saciar a sede. Esta beduína vive aqui, próximo às fontes de Moisés. Vende artesanato para os peregrinos que buscam vestígios da história. Girene tem 23 anos e resiste aos costumes da vida moderna. Cobre o corpo da cabeça aos pés, até mesmo quando vai à praia.
viver, uma moça como você, toda escondida embaixo dessa roupa? Girene prefere manter os hábitos milenares do deserto e garante que assim ela se sente bem. Girene, eu estou muito curioso para ver o seu rosto. Você pode mostrar ele para mim? Não? Não. Não é possível? Não? Não. Não. O que? Please, não. Não, ela disse que não, por favor, não. São as regras deles aqui. Se você quiser usar roupas normais, a sua família concorda ou não? Você terá que sempre se vestir assim. لا عادي هي اساسا احنا من تعودنا على كده يعني احنا من اجيال الاجل من زمان يعني. Ela está dizendo que ela já está acostumada, é uma regra da sociedade, é um costume e que a roupa dela é bonita, não é feia. Ela é feliz assim. Shukran. Na rota de fuga do povo de Israel, chegamos ao Mar Vermelho. A história de Moisés, que começa no Rio Nilo, passa pelo deserto, continua aqui no Mar Vermelho. Faraó já havia autorizado a saída do povo de Israel do Egito, mas ele volta atrás e pessoalmente comanda um exército para persegui-lo. Quando chega no mar com o povo, Moisés ergue a mão. O mar se abre e o povo atravessa. Quando os soldados e Faraó vinham atrás, o mar se fecha e todos morrem afogados. Mas a história não termina aqui. O Mar Vermelho, na verdade, é verde. As águas transparentes e calmas atraem os pequenos beduínos. Voltamos para a estrada. O Monte de Deus ainda está distante. Uma árvore, uma sombra, coisa rara por aqui. Local de descanso para os camelos e as crianças que cuidam deles. Mohamed, de 13 anos, e o irmão dele, Talal, de 10, correm ao nosso encontro. Estão ansiosos para fazer amigos. Não é todo dia que eles veem estranhos. O mais velho mostra intimidade com o animal. Areia quente, olha a sandália que ele usa aqui, ó. Tem que pisar na areia quente, não é fácil a vida desse povo, não. E a pele é bem escura, claro, porque é queimada do sol. O sol do deserto é terrível, chega a 42, 45 graus a temperatura e esses meninos sobrevivem aqui. Olha o camelinho mamando. O camelinho está matando a fome e ao mesmo tempo a sede dele, né? Tomando leite aí da mãe. A longa viagem pelas estradas do deserto termina aqui. Cidade de Santa Catarina, deserto do Sinai. E lá está ele. Chegar ao ponto exato onde Deus falou com Moisés é o nosso desafio. Finalmente nós chegamos aos pés do Monte Sinai. Aqui começa a nossa expedição, a nossa grande caminhada ao topo. Deve demorar, no mínimo, um dia e uma noite. E fazem parte da nossa equipe 9 beduínos com 5 camelos e 2 guias. Nos camelos estão as cargas, tem aí alimento, água,
colchões, cobertores para a gente dormir à noite. Está quase tudo pronto aqui. Tudo pronto para a saída? Ok? 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 Vai ser difícil. Está calor, hein? Calor intenso, 37 graus centígrados a temperatura. Umidade do ar, 25%. Vai ser difícil, vai ser cansativo, mas a gente está preparado para isso. Primeiros passos na aridez do Sinai. Primeiros momentos no Monte de Deus. Por onde a gente anda aqui tem que ter o cuidado. Por exemplo, cuidado aqui, ó. Ó, arame. E, ó, outros obstáculos artificiais além dos naturais. Apesar das dificuldades, eles vão caminhando com a gente aqui, sempre com muito bom humor, uma flautinha tocando, cantam, para levantar o moral, levantar o astral, para que a gente possa enfrentar essa dificuldade. Mas vale a pena. Vale a pena porque, afinal de contas, nós estamos indo de caminho a uma história que é espetacular. Nós estamos agora a 1.600 metros de altitude. Nosso objetivo é chegar ao pico, a 2.215 metros. Estamos caminhando há cerca de meia hora. Ainda há muito caminho pela frente, mas já estamos sentindo uma emoção, porque, afinal de contas, nós estamos pisando no mesmo solo onde pisou o profeta Moisés. A trilha de Moisés parece não ter mudado. O ambiente ainda transpira fé. Desta rocha brotou água, explica o guia Benai Bloom, especialista em assuntos bíblicos. Ele conta que o milagre aconteceu quando Moisés bateu na pedra com uma vara. É difícil acreditar que alguém possa manter uma família onde a água é rara. Todo mundo sabe que a maior dificuldade no deserto é a falta d'água. Aqui chove raramente e encontrar água em poço, então, é muito difícil. Fizeram esse poço aqui no Monte Sinai, ele tem 30 metros de profundidade. Parece que encontraram água, hein? É escuro, é difícil de ver. Vou atirar uma pedra aqui. Ah, tem água. Tem água. Mas para encontrar essa água, foi preciso cavar muito, mais de 30 metros. Os últimos beduínos que resistem no Sinai são hospitaleiros. Uma pequena pausa para o descanso agora, porque o corpo está pedindo isso já. E encontramos aqui alguns moradores. Um garoto aqui, cadê o pai dele? Hared! Hello, Hared! Esse aqui é o Hared, um beduíno. E ele nos ofereceu um chá. Tea? Tea. Tá fazendo um chazinho aqui, ó, um chá típico. Vê como é rústico, uma fogueirinha, uma base. E daqui a pouco tem um chazinho típico de um beduíno. E a gente vai tomar sentadinho aqui, admirando uma paisagem maravilhosa. O chá que ele está preparando é um chá preto feito com uma menta. Aqui está um pedacinho da planta. Uma menta que é produzida somente aqui no Sinai. Já está quase prontinho. Vamos experimentar o chá do beduíno. Muito obrigado. Shukran. É muito gostoso, é um chá diferente. Essa menta
ela faz a diferença, hein? Muito bom. Shukran. Harad diz que todas as manhãs acorda tranquilo por viver aqui no Sinai, lugar que ele considera sagrado. E esse é um homem privilegiado. Ele diz que morar num local sagrado como esse, ele e a família dele não precisam de mais nada. O clima do deserto também é capaz de criar belos cenários. No contraste entre luz e sombra, uma imagem que parece pintura. Já sabemos que amanhã vamos ter um dia muito difícil, mas a parte mais difícil de hoje começa agora. Daqui para frente, só subida e só pedra. A vegetação desaparece totalmente. E para o povo que mora aqui, um sofrimento, porque eles têm que levar os animais para locais cada vez mais distantes em busca de comida. O Monte Sinai é hoje exatamente como era na época de Moisés. A pastora e seu filho têm que driblar as pedras para conduzir o rebanho. As cabras são um dos poucos animais que conseguem andar com facilidade nesse tipo de terreno. O cansaço é grande, hein? Sentar aqui um pouquinho, o sol já está se pondo. O dia está indo embora, nós já estamos bem próximos do local onde nós vamos acampar e passar a noite. E olhando daqui de cima, esse vale desolado, sem água, onde a gente só vê pedra, dá para entender por que, na época de Moisés, esse local era conhecido como o local dos excluídos, o Monte Sinai. Era na época de Moisés e é até hoje. Nossa equipe precisa agora de um local para descansar. Depois de 5 horas de dura caminhada, o cansaço aumenta. Por hoje, a caminhada está terminando, a gente vai continuar amanhã. E esse é o local onde nós vamos montar acampamento. Os camelos estão chegando, vão descarregar a nossa carga, porque agora é hora da gente repousar, descansar, porque não foi fácil não, hein? Vamos descansar um pouquinho. Anoitece no Sinai. Hora de enfrentar o frio do deserto. A fogueira que aquece é a mesma onde os beduínos preparam o pão. Jabali, ele está ao meu lado aqui. Jabali significa o homem da montanha em árabe. Ele lavou a pedra, está colocando farinha, vai usar sal e água e nós vamos voltar no tempo. Ele vai fazer o pão como era feito antigamente. Os hebreus eles tinham também a farinha, o sal e a água. Mas tiveram momentos de muita dificuldade em que faltou a farinha, faltou o sal, faltou a água e o povo achou que ia morrer. Diz a Bíblia que Deus fazia chover maná todos os dias, durante 40 anos, hein? 40 anos. A mistura ganha consistência. O beduíno cozinheiro bate na massa e estica até que ela fique com o formato de uma pizza. Olha a diferença. Depois, ela é lançada direto no fogo. A massa é coberta com a brasa. Quando a borda fica tostada, está pronta para ser consumida. Mas primeiro, ele precisa tirar as cinzas.
Agora sim, vamos dividir o pão. Está pronto o pão preparado pelo Jabali. Pão como antigamente. Eu vou comer um pedacinho dele puro, como eles comiam antigamente. Mas hoje, os nômades aqui do deserto, eles utilizam o pão ao mesmo tempo como a colher, como o prato, né? Tira um pedacinho, uma lasquinha do pão, casquinha do pão. Aqui tem feijão misturado com tomate. É assim, ó, sem faca, sem colher, sem garfo, sem nada. Muito bom. Pedras e escuridão. Silêncio no alto do Sinai. É hora de dormir, não temos barraca, é aqui mesmo, hein? 2 cobertores servem como colchão embaixo, um cobertor para a gente se cobrir. Estou bem agasalhado, tenho blusa por baixo, blusa por cima, corta-vento por cima, luvas e é assim, hein? Muita pedra por aqui, mas tá bom. Boa noite. Quatro da manhã. O sol nasce cedo no Monte Sinai. Um som diferente anuncia a alvorada. Os beduínos dormem como pedras. Estão acostumados à vida no deserto. Foi uma noite fria, bastante difícil, dormimos muito mal, muito mal. O sol já nasceu, só os beduínos conseguem ficar dormindo, dormir e roncar num local como esse aqui sobre as pedras. Daqui para frente, os camelos não conseguem subir as pedras. É a segunda etapa da nossa caminhada ao pico, ao cume do Monte Sinai. Os camelos ficam, os beduínos que conduzem os camelos também ficam e nós vamos. O perigo nesse trecho da nossa caminhada é um desmoronamento. Se rolar uma pedra, vai haver uma avalanche em cadeia. Então é preciso a gente estar atento o tempo todo, ter muito cuidado. A ordem é iniciar a subida rápido para fugir do sol, que torna a escalada ainda mais cansativa. Os caminhos estreitos dificultam ainda mais nossa passagem. Mas seguimos o desafio, chegar ao topo do Monte Sagrado. O cansaço é de quem caminha sob sol a pino, embora o dia esteja apenas começando. Não passa de 7 da manhã. Subidas, descidas, retas e mais subidas. Vários trechos exigem um vigor final da equipe. O cume do Sinai parece perto, mas não é. Vales entre as montanhas dão a falsa impressão de que o topo está próximo. Mais subidas,
O sacrifício aumenta. Primeiras horas da manhã e já não dá mais para ficar de agasalho. O calor já é intenso, a boca seca. Hora de trocar de roupa. Gripe forte, febre alta e dores no corpo provocadas pela difícil subida. O resultado não demora a aparecer. Três horas a passos rápidos cansam os pés, nem tanto pela distância, mas pela impressionante quantidade de pedras. São muitas, de formas variadas e de todos os tamanhos. O Sinai, aliás, é um conjunto de montanhas de pedra isolado e sem beleza. Alguns beduínos lembram de viajantes que sofreram fraturas ao cair entre as pedras. O socorro é difícil, qualquer resgate levaria horas. A maioria sente dores nos músculos e estafa. O esforço agora é ainda maior. Para avançar, é preciso usar as mãos. As poucas paradas passam tão rápidas como o vento que refresca no monte. O fôlego parece faltar. Faltam apenas 150 metros para a gente chegar ao pico do Monte Sinai. Porém, essa parte aqui vai ser a mais difícil. Vai ser uma subida praticamente vertical. O calor de 40 graus e o ar que seca a garganta dificultam a subida. É preciso água, muita água. Aqui a gente já tem uma visão parcial do vale. E é um local perigoso, vejam só. Escorregar aqui é um perigo, hein? É um precipício. O perigo parece compensar mais uma vez. A aridez da paisagem revela sua beleza. Quase um dia depois de partirmos dos pés do Monte Sinai, nos aproximamos do nosso objetivo. O sacrifício está perto do fim.
chegando ao topo do Monte Sinai, a 2.215 metros de altitude. E foi deste local que Moisés olhou para o Vale do Sinai e viu o povo hebreu. É um local de silêncio, é um local de reflexão. É um momento muito especial. Eram 3 milhões de escravos em fuga do Egito. E a missão dada por Deus a Moisés foi conduzir a multidão escolhida para a terra prometida. Essa fenda estreita, por onde eu estou passando agora, é neste exato local, segundo a Bíblia, que Moisés conversou com Deus. Saindo dessa fenda, a gente vem aqui, ó, no alto do Monte Sinai, e vemos cinzas aqui. Como aqui é o topo, como foi aqui que Moisés conversou com Deus, peregrinos do mundo todo, inclusive brasileiros, passam a noite aqui. Moisés, que subiu o Monte Sinai como um simples pastor de ovelhas, desceu como um grande libertador do povo de Israel. Chegar ao topo da montanha de Deus, para muitos, é um sonho. Inspira a fé, justifica o sacrifício. O Sinai transformaria para sempre a vida do profeta. E este monte nunca mais seria o mesmo.